Vinícius, mas as ações estão valorizando bastante nas últimas semanas. Será que não é a hora de pesar a mão nas ações? Essa pode ser uma pergunta que você tem na cabeça. Porque as ações realmente, desde o fim de outubro aqui, desde o início de novembro, estão valorizando assustadoramente. Mas não esqueça, a gente já passou por isso lá em 2020, a gente já passou por isso em 2021, a gente já passou por isso em 2022. De fato, as ações estão muito baratas quando a gente olha aqui o histórico de preço das ações do índice Bovespa, que é esse índice que calcula a rentabilidade média das ações. Em comparação com os lucros das empresas, os preços das ações estão muito baixos, sem contar que esse lucro deve subir nos próximos anos por conta da queda na taxa de juros, né? Então, realmente, os preços das ações estão muito baixos. Mas a gente nunca deve perder de vista, nunca deve esquecer os indicadores mais fundamentais da economia. As bases. Taxa Selic é uma coisa que influencia nas ações, sim. A queda na taxa Selic faz as ações valorizarem, os lucros das empresas crescerem, os dividendos aumentarem, tudo melhora, mas até quando? Depende dos indicadores mais fundamentais da economia. E como tem um indicador que eu sempre mostro para vocês aqui, que chama investimento direto no país. O que é isso? Investimento direto no país é o quanto entra de dólares no nosso país, tá? Para ser investido na economia real, para aumentar a capacidade produtiva das empresas, para implementar tecnologia nos negócios, para ser investido em novas fábricas, em novos parques industriais, para efetivamente aumentar a capacidade da produção no Brasil. E a gente vê desde janeiro de 2023 investimento direto caindo mês após mês. Tivemos a divulgação agora no início de novembro do resultado de setembro, mais uma queda generosa, uma queda que só aconteceu num volume similar lá no início do ano, que foi ali entre março e abril. Foi uma queda bem pomposa. Então agora, um negócio que eu já mostro para vocês há bastante tempo, agora está começando a sair nas manchetes. Investimento direto no país cai 40%. Pois é, se o investimento direto no país está caindo, como é que a gente vai aumentar o nosso PIB potencial? Vinícius, o que é isso, PIB potencial? Vamos lá. PIB potencial é o batimento cardíaco, a frequência cardíaca máxima de uma pessoa. No último ciclo de queda na nossa taxa de juros, que foi aqui em 2016, a gente tinha um total de riqueza sendo gerada na economia muito abaixo do potencial. Muito abaixo do potencial. Então você tinha margem, você tinha um hiato do produto negativo. É isso que você vai ler mais tecnicamente. Então você tinha espaço para você conseguir crescer a economia sem gerar um transtorno inflacionário no futuro. O que é bem diferente de hoje. O PIB efetivo, o PIB potencial hoje, no início do ciclo da queda da taxa Selic, da taxa de juros, eles já estão no mesmo patamar. Isso significa que o batimento cardíaco da economia já está batendo na frequência cardíaca máxima da economia. O que acontece se a gente tem a frequência cardíaca da economia acima do potencial máximo por algum tempo? A gente tem uma grande crise à frente. Foi exatamente o que aconteceu em 2009 a 2014. A gente teve o nosso PIB efetivo, que é justamente toda a geração de produção de bens e serviços na economia, acima do potencial. E o que isso aconteceu? E esse é o potencial sem gerar novos transtornos inflacionários, novos surtos de inflação no futuro. A gente teve isso por um tempo e depois a gente teve a maior crise da história republicana do Brasil. Depois a gente teve a maior crise do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Acredite, nós temos esse troféu. E isso permitiu uma grande valorização das ações porque a gente tinha espaço, né? Espaço do PIB efetivo para o potencial sem gerar nenhum surto inflacionário no futuro. Hoje a gente não tem. Com a taxa de juros caindo, o nosso PIB efetivo vai para cima do potencial. E logo a gente deve ver um novo tombo daqui a algum tempo. Então, sem dúvidas, as ações são uma grande oportunidade de investimento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, você não ter um seguro contra essa queda, que a economia vai ter daqui a algum tempo, na minha visão, é uma grande irresponsabilidade. E outro ponto. Puxa, por que você vai fazer o trabalho burro? Posso dizer assim, trabalho burro, com todo carinho. Querendo adivinhar o futuro, até quando as ações vão valorizar, quando que vai começar a crise, porque com base nesses indicadores, vai ter, tá? Se você pode desejar lucrar independente do que acontecer,
ter paz mental, crescer sua renda passiva mais rápido, blindar o seu patrimônio, faz muito mais sentido, né? Então, ter uma dose de anti-ações é essencial em todos os momentos. Às vezes vai ser um pouco maior, às vezes um pouco menor. Depende do estágio que a gente tiver na economia, tá? E isso vai fazer com que você consiga aumentar pra caramba a sua rentabilidade, mas não deixe de ter.